Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. É um prazer estar convosco. Eu sou o Padre Newton, diretamente aqui do Centro Senhora da Luz. Hoje, queria de uma maneira rápida, simples, convidar vocês para fazer um passeio rápido pelas nossas escrituras, pela tradição da igreja. Nós vamos falar daquilo que o ser humano é, que cada uma mulher é, daquilo que é a nossa vocação e daquilo que nos impede de alcançar a plenitude do nosso ser, da nossa vocação, que é o pecado. Por isso, me permitam iniciar pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Luz e dos santos anjos para que ilumine e acompanhe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Resumindo de uma maneira muito simples e muito breve, vocês vão ver que em breve nós vamos ter novidades sobre isso aqui, né? Que pode se tornar um curso aqui entre nós. Olha, nós fomos feitos para Deus. Nós viemos de Deus e para Ele voltamos. O ser humano tem essa vocação sobrenatural. Nossa identidade ontológica profunda é a santidade. Nós somos feitos para estar unidos com Deus. Nosso próprio ser, naturalmente, tem um apetite muito grande pelo conhecimento, pela verdade. Então está sempre indo além de si mesmo. O Catecismo da Igreja Católica, nas primeiras páginas, nos diz: nós somos capazes de Deus porque Deus nos fez assim. Segundo aquilo que nós recebemos das Sagradas Escrituras, da tradição apostólica, porque aquilo que eu recebi, eu vos transmito, e tem sido assim desde a era apostólica, nós somos corpo e alma. Essa dualidade, não dualismo, é um corpo e alma. No momento da fecundação, no instante que o espermatozoide se une com o óvulo, Deus infunde ali uma alma. O corpo é de substância material. A alma é de substância espiritual, é criada por Deus. Os pais geram o corpo, que já é uma bênção, uma graça divina. Mas é Deus que cria imediatamente a alma e infunde ali. Nós somos corpo e alma. Corpo e alma estão unidos, não misturados, tá? Unidos. E vai dizer Santo Tomás de Aquino que essa união é maior do que entre o combustível e a chama que a consome. Estão unidos. Mas o corpo é substância material, a alma é substância espiritual. Foi isso que São Paulo quis dizer na primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Corpo, alma e espírito. O que ele quis dizer? Que o corpo é substância material e a alma é substância material, porque o espírito é o quê? Segundo o próprio catecismo, é uma realidade sobrenatural que conduz a Deus, é a substância da alma. Então nós somos corpo e alma. Então, só por aqui dá para vocês entenderem que nós não somos simplesmente como as plantas e os animais, que já são belos porque Deus os criou. Mas nós somos feitos para além. Deus nos fez imagem e semelhança. Nós somos espirituais. Jesus dizia: não só de pão vive o homem, de toda palavra da boca de Deus. Que não só os alimentos, os prazeres do mundo que nos bastam. Nós precisamos de mais. É a própria verdade. É o próprio Deus. Esse apetite que nós temos pela verdade e pela felicidade, só Deus pode preencher. E nada mais. Então isso está dentro de nós, sempre impulsionando. Nós nascemos para ser santo, né? O seu corpo nasceu para a ressurreição, você nasceu para estar com Deus. Mas baseado ainda na mesma tradição apostólica que eu cito, por exemplo, citando um autor que eu recomendo muito, Compêndio de Teologia Ascética e Mística, Adolphe Tanqueray, ele faz um compêndio das várias escolas de espiritualidades cristãs católicas ao longo dos séculos, e em uma parte do texto, quando ele vai falar da dimensão do pecado, ele vai dizer assim: são 3 inimigos espirituais que nos tiram do nosso caminho. Quer dizer, tiram do nosso caminho. Nosso caminho é a santidade, nosso caminho é estar unido com Deus. Então tudo que nos tira desse caminho é um mal para nós. Os 3 inimigos espirituais, ele vai dizer: primeiro lugar, é a concupiscência. Então sou eu mesmo. Concupiscência é uma tendência ao pecado. Quer dizer, o primeiro inimigo espiritual sou eu mesmo, enquanto eu tenho uma tendência a errar
a escolha errada e me afastar de Deus. Segundo inimigo espiritual é a cultura de pecado. É o mundo enquanto cultura de pecado, porque o mundo em si, a criação, toda é bela, tudo que Deus faz é bom. Mas é a cultura erguida e vivida pecaminosamente. E o terceiro inimigo espiritual é o diabo e os demônios. Veja bem, o poder que o diabo e os demônios têm em nossa vida depende dos dois inimigos espirituais primeiro. Então, errar o caminho, essas três realidades, os três inimigos espirituais nos tiram do caminho da santidade. E é bom esclarecer que quando eu falo de santidade aqui, não é uma imposição da igreja, a igreja não está impondo para você ser santo. É a sua vocação, entende? É a sua realização humana. Naturalmente o ser humano caminharia para Deus. Só que a cultura de pecado e a concupiscência nos faz desviar dele. Então nós nunca chegamos ao nosso pleno potencial. Quando a igreja diz cumpre os mandamentos, ela não está impondo covardemente um peso. Ela está dizendo assim: seja plenamente humano, cumpra plenamente aquilo que você nasceu para ser. É aí que está a sua felicidade. Então, dessas três realidades espirituais, desviar do caminho se chama pecado. A palavra pecare, ao pé da letra, é errar o alvo. Eu nasci e existo para ser santo, mas por algum motivo eu erro o alvo. Se você olhar o catecismo da Igreja Católica, olha só, o que é o pecado? Parágrafo 1849, esse catecismo aqui, tá? O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Essa definição é baseada especificamente em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. É uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta, fere a natureza humana, ofende a solidariedade, a convivência com os outros. É uma palavra, ato ou um desejo contrários à lei eterna. E por ser contrário à lei eterna, é contrário àquilo que você nasceu para ser. Eu vou ficar sempre nas periferias do meu ser, nunca vou avançar para águas mais profundas, saber o sentido verdadeiro da minha vida, porque o pecado obscurece. O pecado falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. Então, todo o rigor que a igreja apresenta com relação ao pecado é simplesmente por isso. O pecado vai me tornando mais ignorante, porque ele ofende, é uma falta contra a razão, a consciência reta é a verdade, me impede de enxergar claramente. Agora é preciso que eu conheça profundamente. Se tratando do primeiro inimigo espiritual, a tendência a pecar, rapidamente eu queria ler aqui para vocês um trecho do capítulo 3 do livro do Gênesis. Olha só, é o diálogo de Eva com a serpente. A serpente, Gênesis capítulo 3, tá? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. A serpente, porém, respondeu: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para obter conhecimento. Olha que interessante. Essa narrativa do Gênesis é antiquíssima. É antiquíssima. É Deus falando através da palavra e da cultura humana. A serpente não é a cobrinha nossa. É um símbolo que remete ao próprio diabo.
Adão e Eva, os primeiros pais. Deus disse: vocês podem tomar de todo o jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecer o bem e do mal, como está escrito aqui, é prerrogativa divina. Não é que Deus é chato, eu proíbo vocês de entrar lá e comer. Ele está dizendo, vocês não são capazes de comer desse fruto, porque vocês não são Deus. Simples. Aí aparece a serpente. Não, de modo algum, vocês não vão, porque Deus disse que se comer daquela árvore, se vocês quiserem ser Deus no meu lugar, vocês vão morrer. Mas não é a morte natural, é a morte do sentido, a morte da verdade, a morte da esperança, a morte do amor, de saber quem é, qual a direção que se está seguindo. A serpente, de modo algum, morrereis, mas seus olhos vão se abrir. E a tradução perfeita, sereis como Deus. A proposta do diabo foi, seja você Deus da sua vida. Não deixe que ninguém te ensine como viver. Você que vai dizer na sua vida o que é o bem ou o que é o mal. Não vai ser nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum Deus, nenhum nada. Entende? É isso que nós estamos vivendo hoje. Não aceito, não admito. Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas regras. Até bonito, né? Nossa, liberdade, vem, canta e saúde esse novo sol que vem. Só que não é liberdade. Porque a liberdade está unida com a verdade. E não tem nenhuma verdade nisso. Sem o Criador, a criatura se esvai. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Qual que é o sentido da sua vida. Então você não pode viver. Você vai tentando sobreviver aos trancos e barrancos. Agora, olha que interessante. No momento em que acontece essa tentação, o que acontece com Eva? Eva viu que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Até então, ela nunca tinha prestado atenção nisso. Tudo que era necessário estava ao seu redor. E ela estava tão ligada em Deus que não precisava. Aí, de repente, nossa, a árvore é boa para comer, é agradável aos olhos e desejável para obter conhecimento. Aqui, segundo o meu Adolfo Tanqueray e também outros santos padres, como inspiraram o próprio Agostinho e Tomás de Aquino, vão dizer aqui é um resultado do pecado original. O pecado original é o orgulho, a soberba, a autossuficiência. Autossuficiência quer dizer, nós tomamos o lugar de Deus. Por isso que é tão grave esse pecado. Eu assumi o lugar de Deus. Só o batismo perdoa desse pecado. Porque só Jesus que pôde transpor o abismo que nos separou de Deus quando nós quisemos ser Deus no lugar dele. Então, olha só. Se você pesquisar lá, aliás, na 1 João, capítulo 2, versículo 16, você vai ver o seguinte: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Olha só. Eva viu que a árvore era agradável para se comer, para dela comer. Concupiscência da carne, que é o mesmo que o quê? O exagero, a desordem do prazer. Eva viu que era agradável aos olhos. O que é isso? Concupiscência dos olhos. É a desordem do ter, do possuir. Desejável para obter conhecimento. É a desordem do poder. Quem venceu isso? Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Estava no deserto, as 3 tentações básicas de todo ser humano. Transforma essas pedras em pães, diz o diabo. E Jesus, não só de pão vive o homem, toda palavra da boca de Deus. É a superação da concupiscência da carne, a desordem do prazer. Pula daqui abaixo, que está escrito que teus anjos te carregarão. É a concupiscência, aliás, é a soberba da vida, é o poder, a desordem do poder. Não tentarás o Senhor teu Deus, diz Jesus. E finalmente, levou para o lugar alto e disse, tudo isso é meu, me adore que eu te dou. E ele vai embora, Satanás, só a Deus adorarás, quer dizer, é a desordem do ter. Jesus superou essas tentações no deserto e as venceu na cruz. E só seguindo a Jesus que nós vencemos. Agora, olha que interessante.
Eu garanto que nós muitas vezes lemos essa passagem e nunca vemos isso, né? São os tesouros da nossa fé. A concupiscência é uma tendência a pecar. Nós temos uma tendência à desordem. É uma tendência a errar. Por isso que o primeiro passo é desconfiar de nós mesmos. Nós temos uma tendência a errar. Você precisa estar muito em oração e conhecer muito a palavra de Deus. Cada uma dessas concupiscências gerou o que nós chamamos de pecados capitais. O que é um pecado capital? Caput vem de cabeça. Os pecados capitais, eles são raízes de todos os outros pecados. Eles geram outros. Eles são capitais. Olha só. Eva viu que o fruto, que a árvore é boa para dela comer. É a desordem do prazer, que gerou 3 pecados capitais: gula, luxúria e preguiça. Gula, dispensa comentário, né? Comer demais, comer sem necessidade, comer fora de hora e gostar só de coisa exótica. Isso é gula também. Quer dizer, é uma desordem do prazer. O prazer não é mal em si, mas o prazer é mais um instrumento para alcançar um fim, você entende? O problema é que o prazer, quando ele domina, eu faço, por exemplo, você vai comer para alimentar o corpo ou para ter o prazer de comer? Se for para ter o prazer de comer, cai na dimensão do pecado. Aí, come mais do que deveria, não aquilo que é necessário. Gula, luxúria, é a desordem do prazer sexual. É um fim, é um instrumento que visa uma finalidade. Se você não conhece a finalidade, que é a santidade, muito menos você vai conhecer o instrumento. Eu brinco com as pessoas, né? Se não houvesse o prazer sexual, quantos filhos haveriam no mundo? Se não houvesse o prazer de alimentar-se, seria muito mais difícil. Então é um instrumento só. E finalmente, preguiça. É a preguiça na dimensão física, na dimensão espiritual. É aquela sonolência, vamos dizer. É aquele estar sempre como que quase inconsciente diante das coisas. Então, gula, luxúria e preguiça nasceram da concupiscência da carne. Eva viu que o fruto era bom para comer, que a árvore era boa para dela comer. Qual que é o remédio que a igreja ensina para lidar com a gula, luxúria e preguiça? Ninguém gosta, né? Eu já vou falar, mas é necessário. Jejum e abstinência. Jejum e abstinência atinge diretamente a carne. Você sabe que é diferente, né? Abstinência, todas as sextas-feiras do ano nós fazemos abstinência de carne. A exceção é quando essa sexta-feira coincide com alguma solenidade. Mas toda sexta-feira do ano é dia de abstinência de carne. E jejum, abstinência é abster de um alimento, a carne. Jejum é comer menos. Porque eu estou dizendo que não são os prazeres que me dominam, sou eu que sou o Senhor. E eles são instrumento para alcançar um fim. Além do jejum abstinência, podemos colocar junto as mortificações, pequenos gestos de sacrifício do dia a dia. Agora que interessante, a Eva também viu que o fruto era agradável aos olhos, é a desordem de ter. Já nasceu um pecado só desse aí, avareza. Avareza quer dizer, tudo é meu. Eu não consigo me desapegar das coisas, tudo é meu, eu quero o que eu vejo. É uma espécie de... não é uma gula no sentido geral do termo do prazer, mas quer dizer, tudo aquilo que até as outras pessoas são minhas. Aí a igreja também, ela propõe um remédio para lidar com a avareza e a concupiscência dos olhos. O que é? Esmola. Você está vendo que os remédios da igreja é um dedinho na ferida, assim. Pois é, esmola. A esmola é o que? Da outra, aquilo que é meu. Nós não fazemos esmola dando aos outros aquilo que não é seu, não, tá? É aquilo que é seu. E não é daquilo que não presta também, não. Ah, tem 10 anos que eu não uso isso aqui. Ah, já ajuda, dá. Mas de vez em quando você pega, isso é o que eu mais gosto de usar essa roupa. Eu vou dar essa aqui. Nossa, padre, mas é difícil, fere. É para ferir mesmo.
É para colocar no caminho, entende? A avareza é isso, né? Eu quero, é meu. E finalmente, a soberba da vida é o poder. O poder gerou 3 pecados terríveis: orgulho, ira e inveja. E olha só, o orgulho é um amor desordenado por si mesmo. O orgulho vai gerar o quê? Presunção, ambição e vaidade. E a vaidade vai gerar o quê? Jactância, ostentação e hipocrisia. Não vou explicar cada um deles, que extrapola aqui o vídeo, mas aguarde em breve os cursos que nós vamos ter aqui. Qual que é o remédio do orgulho? É humildade. Andar na verdade. Reconhecer que tudo é de Deus, não é seu. Tudo é dom de Deus. Você é dom de Deus. Que meu corpo, minhas regras, o corpo é de Deus. A vida é dele. Sua alma é dele. Você é todo dele. Ira. A ira tem 2 realidades. Paixão, que é um exercício exterior, o instinto. E o amor, que é livre, interior. Agora, é uma paixão violenta diante de um sofrimento. É um desejo ardente de repelir, de castigar. Existe a ira legítima para conhecer, para julgar, para decidir, mas existe um pecado, é quando a sensibilidade animal domina. Eu fico irado. Jesus não ficava irado, ele ficava indignado, vamos dizer, com a ira legítima. Mas não era raiva, não era ódio. Essa ira de matar é que está falando aqui. O remédio da ira, nós vamos ver daqui a pouco. E finalmente, inveja. Aí é outro pecado terrível. Olha que interessante, a inveja está ligada ao poder. Você percebeu que o orgulho, ira e inveja está ligado ao poder? Eu quero ter poder. Então eu fico irado, orgulhoso ou invejoso. Inveja é o quê? É fácil. Uma receita prática dos Santos Padres. Quando o outro se dá bem, eu fico triste. Quando o outro se dá mal, eu fico feliz. Você já se pegou nisso? Ali o outro se deu mal, foi humilhado ali. Você fica feliz? Tem gente que até sai para rir do outro lado. Sabe por quê? É porque você é invejoso e não sabia. Inveja, ira e orgulho está ligado ao poder, ao excesso, ao exagero do poder. Qual que é o remédio que a igreja ensina? Tanto para o orgulho como para a ira, para a inveja, que é um remédio que traz humildade, oração. Vocês perceberam os 3 preceitos quaresmais aqui, né? A concupiscência da carne, que é gula, luxúria e preguiça, jejum e abstinência. A concupiscência dos olhos, que é a avareza, é esmola. A soberba da vida, que é orgulho, ira e inveja, oração. Por quê? Na oração, os joelhos se dobram e você reconhece que Deus é maior, que você é dele. É uma humildade, quer dizer o humus, o pó da terra. Quando eu busco esses remédios, jejum, abstinência, né, esmola e oração, quando eu fujo do pecado, quando eu desconfio de mim mesmo e confio em Deus, faço as orações, os exercícios espirituais, eu tomo conhecimento de que eu tenho uma tendência a pecar, porque o meu batismo perdoou o pecado original, mas as consequências dele continuam no mundo. Eu consigo manter meu coração, meu pensamento em Cristo, na grande sentido da minha vida, que é a santidade. Então, nesse momento, eu vou me tornando mais humano, aquilo que eu devo ser. Em outras palavras, a nossa cultura atual, é uma cultura que me rouba de mim, que rouba o ser humano da própria humanidade. Por alguma razão, seja por causa de mercado, por causa de dinheiro, por causa de ideologia, por causa de projetos políticos falíveis, que estão condenados ao fracasso, mas estão fazendo milhares de pessoas sofrer e vão fazer muito mais se você não abrir os olhos.
né? Já estão condenados ao fracasso. O próprio céu já pronunciou contra isso, né? Eu não estou aqui para inventar. Seja comunismo, socialismo, a terceira via que está vindo por aí. Bom, em todas elas, qual que é a única cura que existe? A sua, né? Restaura a sua humanidade. E guarda isso, tá? Eu queria terminar com isso. Quando a igreja dá mandamentos e dá leis, não é impondo de fora para dentro. Ela só está mostrando para você aquilo que é de dentro para fora. Você quer ser humano? Você quer encontrar a verdadeira felicidade? Uma que não passa, que você não tem que ficar aí mendigando felicidade pelo mundo afora, buscando do outro lado do universo aquilo que está diante do seu coração. Então, vive. Jesus diz, conhece os mandamentos? Sim, Senhor. Se queres ser perfeito, pega tudo que renuncia a si mesmo, pega tudo que tens, vende e dá o dinheiro aos pobres e me segue. Perfeito é aquele ser que alcançou o objetivo para o qual ele existe. No nosso caso é ser santo. Quanto mais santo eu sou, mais perfeito. Queres ser perfeito? Diz Jesus aos homens. Queres ser santo? Quer viver a sua vocação? Renuncia a si mesmo. Toma a tua cruz. Quer dizer, pega tudo que tem, desapega, pega a tua cruz e me segue. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido a vocês para estar acompanhando aí as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Centro Senhora da Luz, tá? Inclusive nossa loja, a loja Senhora da Luz, Facebook e Instagram, né? Tem aqui até alguns produtos aqui atrás de mim, que são próprios aqui da nossa loja, né? Alguns bem interessantes que estão aqui, ó. Tem o terço, o Catecismo da Igreja Católica. Tem livro aí na loja da Senhora da Luz, você vai ver só lá, tá? É muito difícil viajar em outro lugar, ó. Aqui, por exemplo, A Vida Intelectual, de Sertilange. A Guerra Cultural, de Peter Griffith, Iota Unum e tantos outros, né? A Bíblia, tradução oficial da CNBB, essa Bíblia é boa, tá, gente? Eu sei que anda muita... Essa Bíblia eu posso falar com vocês que é boa. Vocês podem confiar. É uma tradução muito boa, científica. Conheço os tradutores e pode confiar. E finalmente, para dar a novidade para vocês já sabem, nós temos aí o nosso site, www.centrosenhoradaluz.com.br. Então vai lá, tem muitas novidades, inclusive os cursos já vão começar a aparecer. Já está lá o curso lá do professor Marcos Boeira, muito bom. Lei, Razão e Deus. Confere lá que você vai achar interessante, tá? São cursos introdutórios, iniciatórios, que têm o objetivo de abrir os nossos olhos, nossa consciência para ver no dia a dia. Finalmente, que Deus abençoe a todos e, pela intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.